Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, para se vos dar. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho no coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, para se vos dar. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vendo a voz, o céu um fogo e furor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, para se vos dar. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e veio a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, para se vos dar. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, quem vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, para se vos dar. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Podem assentar, meus irmãos. É uma felicidade, né, nós estarmos aqui mais uma vez para ministrar, assim diz o Senhor. E na nossa pequena reunião de igreja, nós falamos algumas coisas sobre o tempo do fim, né? E nós estamos aproximando dessa dimensão. E o Senhor Deus tem nos abençoado e abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e esse momento que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que está passando por algo. Poucos estão nos vendo. Enfim, estamos sendo desacreditados por tudo e por todos. Até quando chegava, olhei para o nosso simples tempo e disse:
Mas aqui, nesse pequeno lugar, uma grande mensagem, e é verdade, nesse pequeno lugar, uma grande mensagem está sendo proclamada. E nessa noite, pela graça do Senhor Deus, nós atingimos a 20ª mensagem, esse sexto adiel, totalizando 1007 mensagens, 1007 conselhos do Senhor Deus. Enfim, 1007 momentos que nós estivemos e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. E o título da mensagem é Aproximando-se das Trombetas. Enfim, nós estamos caminhando para pensar nas trombetas. E estou crendo que as trombetas sejam guerras e mais guerras espirituais. Mas é um retrato da dimensão pela qual passará o planeta durante a grande tribulação. A noiva do Cordeiro e o corpo de Cristo, creio, não passaram por isso. Não passaram. Então será um momento terrível. E tudo caminha para isso. O homem está em conflito nos seus pensamentos, nas suas ideias. A ciência cresceu tanto que o homem esqueceu de Deus. Ele chegou à conclusão que tem poder também, tem muito conhecimento, né? E aí começam a surgir as conjecturas, né? Começa a surgir isso, aquilo, aquilo outro. Mas nós cantamos agora, não perturbeis. Não precisamos ficar perturbados com isso, com aquilo outro. A mídia está no seu papel de sensacionalismo e mais sensacionalismo, criando deuses a todo instante, a toda hora, criando mitos, né? Inventando coisas, com a finalidade principal, a de obter rentabilidade. Então vejam que Deus foi maravilhoso conosco. E nós vamos abrir aqui a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Certo, eu ouvi dizer que Apocalipse é um dos livros mais difíceis que existe de se entender. Porque ele foi oculto aos grandes sábios da terra e revelado aos pequeninos. Eu acho, creio, entendo, esse é o livro mais simples que a Bíblia tem, né? Mas vamos lá. 8, versículo 1. E diz assim a Escritura: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. O sétimo selo está aberto já há algum tempo para nós. O Senhor abriu o nosso entendimento, revelou o significado da quase meia hora de silêncio. E nós já vimos em vários passados da Escritura o que isso significa. No momento nós estamos vivendo também esse tempo. Nós estamos vivendo o último silêncio dos oitavos que Deus tem nos revelado. Nós estamos vivendo. Já vamos chegar na última semana do oitavo silêncio. Esses 20 anos, aqui de Apocalipse capítulo 1. Então, nesse período de silêncio de Deus para com a humanidade, Deus fala com os seus eleitos. Deus não trata ao mesmo tempo com judeus e gentios. Não. Quando Deus está tratando com os judeus, é apenas com eles. Quando Deus trata com os gentios, apenas com os gentios. E Deus agora está tratando com os seus eleitos, com os seus chamados. Certamente que Deus voltará a falar com os judeus, porque disse aquele dia que Benjamim ficou para trás. Quando eles chegaram em Gósen, essa pronúncia, né? Gósen, chegaram ali, José já estava com a noiva no palácio. E junto à noiva, 2 homens, 2 profetas, 2 mensageiros, um que começou a mensagem e outro que encerrou. Estavam ali. José é um tipo de Cristo. A noiva gentia estava no palácio e chegaram os irmãos de José, mas Benjamim havia ficado para trás. E quando eles entraram ali, eles não ficaram no palácio,
ficou numa outra dimensão. Então, tudo isso é muito importante para nós. Muito, muito importante, muito glorioso. Algo assim, bendito. Então, o 7º selo foi aberto. Quem lembra a época aí? Que eu preguei aquelas mensagens? Há um lugar para nós? Isso, 96, por aí. Vou ver direitinho a época. Mas então, nós já estamos há mais de uma década, o selo aberto. Mas Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então agora nós estamos vivendo um momento muito glorioso da mensagem. Nós estamos vivendo a dimensão do Apocalipse. Deus tem descortinado nosso entendimento. Deus tem nos revelado a profundeza do livro de Daniel, o grande livro de Deus, aquele homem sábio. Então Deus tem feito isso conosco. E nós não precisamos nos perturbar, não precisamos nos apressar, querer saber tudo. Não. Nós não cantamos ainda agora um pouco aí. Metade da glória celeste não será de conhecimentos mortais. E quando aquela mulher chegou ali, o que ela falou para Salomão? Nem a metade disso ela sabia. Não me disseram nem a metade. Então havia coisa que ela não havia. Foi ver quando chegou lá. Né? E ela significa uma igreja. Né? Chegando, né? Num palácio. E ela não sabia nem a metade. E Deuteronômio 29, 9, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as revelaram para nós nos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, será que tudo saberemos? Então vejam que, mas Deus nos dará o suficiente para compreendermos as Escrituras. Amados irmãos, então o 7º selo foi revelado, né? Deus abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E as últimas mensagens que ministrei, de uma forma bendita, elas servem de fundamentos e parâmetros para essa de hoje e para a próxima que vem aí, quando eu vou encerrar o 6º Adiel. E aí virão mais 21 mensagens profundas, mensagens que vão descortinar mistérios do Senhor Deus, vai nos preparar para compreendermos muito mais as Escrituras. Nós não somos denominacionais, não somos denominacionais, nós somos cristãos da palavra. Então nós somos pessoas que Deus tem aberto o entendimento e feito em nós grandes potestades aqui na terra. Nós somos potestades, né? Nós somos pequenos deuses, pequenos messias. Não está lá em Salmos 82, versículo 6, né? Então, e também em São João, Jesus falou isso aí: a vossa lei não diz que sois deuses. Mas Satanás também tem seus deuses. Ele criou os seus deuses. Ele tem seus deuses. Então o 7º selo está aberto. Deus tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Enfim, nós estamos se aproximando a passos firmes e silentes, ou seja, passos firmes e silenciosos para as trombetas. Deus está nos preparando, irmãos, para grandes mensagens. A Bíblia em si, ela é assustadora. Ela é verdade. Ela assusta. Ela é um espécie de espantar. Assusta. E muitos não querem, não vou me aprofundar porque... Perdão. Não vou me aprofundar porque isso é muito perigoso. Pelo contrário, quanto mais nos aprofundarmos, mais facilmente venceremos os perigos. Concorda? Quanto mais conhecimento científico e espiritual nós possuímos,
mais facilidade de vencermos a Satanás teremos. Claro. Agora, a última mensagem, as 7 angústias de Jó, os irmãos podem prestar bem atenção, ela se relaciona exatamente com as eras da igreja. Cada angústia daquela está se relacionada a uma era. Cada angústia está se relacionando com um dos selos. Olha o quarto selo, o hibridismo. Olha o quarto mensageiro, tipificando que eles estavam híbridos. E o que é o hibridismo? Entrar em estado de blasfêmia, declarado contra Deus. E qual é o resultado? Morte. O que é morte? Separação eterna. Separação eterna do Senhor Deus. Então a 7 angústias de Jó se relaciona com as eras da igreja, que sempre terminaram em mortes. Sim, em função das 3 dimensões do estado blasfêmico. A dimensão da blasfêmia oculta, né, aparente e declarada. Então Jó, vamos voltar um pouquinho naquela mensagem do último culto. Vamos ler Jó 1, versículo 4. Nós não vamos ministrar com as angústias de Jó nessa noite, mas recordar algo que vai facilitar, vai facultar um entendimento maior por parte dos nossos. Jó 1, 4. Aí antes de Salmos, né? Jó 1, versículo 4. Aqui. E os seus filhos faziam banquetes em casa, e cada um no seu dia, enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ora, meus amados irmãos em Cristo, na atualidade, eles transformaram as datas festivas de aniversário, de comemorações cívicas, né, políticas e religiosas, em banquetes de glutonarias e bebedeiras, culminando com morte. É o que nós mais ouvimos e temos notícias nos dias de hoje. Há um jogo de futebol, antes morte, depois morte, durante morte. Faz uma festa de aniversário, morre alguém. Enfim, eles transformaram as datas festivas, os momentos sublimes da carne, que eu chamo de alegria amaldiçoada da carne, como resultado, morte. Não tem sido assim? Fala-se em finais de semanas prolongados aqui no Brasil, imenso feriado, com o chamado fim de semana. Qual o resultado? Morte. Para todos os lados. Não é verdade, estou dizendo. Há no Brasil a chamada festa carnavalesca. Qual é o resultado dela? Morte. Mas não é exatamente aqui. Não é a era de Laodiceia estampada nesse versículo? Como está a era de Laodiceia? Eu falo que já estamos nos escombros da era. Morte a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Não é? Resultado do quê? Do pecado. Resultado do pecado. Então, na atualidade, eles transformam as datas festivas em bebedeiras e glutonarias, sendo que normalmente o resultado é a morte. Os filhos de Jó, eles convidaram filhos de Belial, e pior de tudo, hospedaram os filhos de Belial. Então o que eles fizeram? Desonraram o Senhor Deus. E qual foi o resultado? Morte. O que aconteceu com o sistema religioso político? Ele começou a brigar no seu meio os líderes políticos. E o que aconteceu? Morreu. A denominação está morta. Morreu? Está morta. Como disse, em função dessas 3 dimensões. Antes, era um certo blasfêmio oculto. Depois ficou aparente. E agora já está declarado. Fizeram na casa de Deus
locais para sensualismo. Mulheres nuas, homens produzidos, mulheres produzidas. Mas ela diz, eu tenho o Espírito Santo, eu falo outras línguas. Está morta, espiritual, e não sabe. Mas Deus tem seus filhos nesses lugares. E eu creio que um dia o Senhor os resgatará. Amém? Deus os resgatará. Não é? Então, meus irmãos, em Cristo, vamos então aos poucos, guardando aquelas dimensões de Jó. E nós vamos, nessa noite, nos aproximar das trombetas. Deus colocou um anjo diante do altar. E com esse anjo, mais 7, formando uma pirâmide. Uma pirâmide de 7 anjos, tendo um outro anjo. E o que significa isso? Grande mensagem, grande poder, grande graça. Quando ele abriu o 7 do selo, aleluia! Deus simplesmente abriu o nosso entendimento para nós chegarmos na dimensão que nós estamos. Se nós fôssemos ser medidos pelo quantitativo de pessoas, seríamos aniquilados com maior facilidade. Não é a quantidade de pessoas que nos faz forte, é a graça do conhecimento do Senhor Deus. Amém? É isso que nos faz forte. E nós estamos em paz, graças a Deus. Então vamos para Daniel, capítulo 12. Falamos-se tanto em Daniel hoje na reunião, na nossa pequena reunião, que antecedeu a minha subida aqui no altar santo, ficar aqui no altar, no lugar santíssimo, melhor dizendo. Daniel capítulo 12, ele diz aqui no versículo 4, algo muito interessante. Daniel 12? É. Oh, perdão, eu estou falando Daniel 12, mas na verdade, eu quero outra escritura. Aqui. Eu estou aqui em Oséias, estou estranhando a escritura, mas é 12 sim. 12, aqui. 12:4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e assim se multiplicará. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro. Que livro? Daniel. Ele era o livro, ele era a mensagem, ele era a palavra daquela hora, o profeta do Senhor Deus naquele momento. Ele era o livro do Senhor e ele não pôde falar nada. Mas olha só, vamos ler de novo. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e assim se multiplicará. Qual é o fim do tempo? Quando nós chegássemos no 8º silêncio, fim dos tempos. Tempos que nós podemos medir, tempos que nós podemos saber quando se aproxima, como até a ciência diz que 2012, através da profecia dos maias, tudo encerrar-se-á. E nós sabemos que não são bem assim as coisas. Mas o mundo religioso crê na profecia dos maias, eles creem na profecia do grupo tal, Nostradamus, não sei o quê. Eles creem em todas essas coisas. Eles não creem na Escritura. Eles não creem em Daniel. Mas ele disse, fecha até onde se conta o tempo. Que até ali nós podemos contar o tempo. Depois vem o 9º silêncio. Nós não sabemos que tempo será esse, a dimensão desse tempo, a quantidade de duração desse tempo, quantos dias terá esse tempo, onde então Deus buscará o seu povo definitivamente. Então veja, mas Deus deixou uma promessa, aqui, nesse livro de Daniel, deixou uma promessa, que livraria todo aquele que se encontrasse
no livro da vida. Não é assim? Ó. Vamos ler aqui do versículo 1 até o 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que seja escrito no livro. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e serve esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel fala em várias situações aí, várias dimensões. São várias. Esses 4 versículos estão falando em dimensões e mais dimensões. Fala da luta que houve nos céus, fala da luta que vai vir aqui na terra, fala do tempo de angústia que houve nos céus, o tempo de angústia aqui na terra. Mas fala para Daniel não falar mais nada. Para Daniel calar-se, porque essas coisas seriam ditas agora. Paulo foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. E Deus disse que não era lícito dizer ao homem: João, não escreva, João. Apocalipse capítulo 10. Mas no dia da volta do 7º anjo, o segredo de Deus será descortinado. Aleluia. Então, o tempo de Daniel foi um tempo de ficar quieto naquele momento. Daniel não pôde prosseguir. E logo em seguida, o livro fechou. Daniel parou no capítulo 12. O livro de Daniel é para vir até o dia de hoje. É para ter milhares de capítulos. Mas ficou 12. O que é 12 para nós? Responsabilidade. Olha o próximo livro, Oséias. Quantos capítulos tem? Ó, 14. Que isso? 12, 13 e 14. Para nós tem grande significado isso. Veja que o livro de Oséias 13 e 14 que fala que Deus nos remiria da violência do inferno. Não é assim? Bom, mas veja, meus irmãos, uns vão ressuscitar para desprezo e vergonha eterna, e outros para a vida eterna. Então nós estamos se aproximando das mensagens, das trombetas. Elas, eu creio, vão vir em tempos angustiosos, quando as nações estarão buscando soluções para as dimensões conflitantes entre os povos. Notem que os povos estão deslocando em todos os sentidos. As migrações são imensas. Há uma busca de se alcançar rentabilidade a qualquer preço, em qualquer lugar. Muitos estão vindo para o nosso país. Muitos dos países estão indo para outros países. Mas isso é bíblico. O homem vai sair de um lugar para o outro, do outro para o outro, e do outro para o um. Buscando o quê? Melhor vida para ele, rentabilidade. Vamos ver aí as missões das denominações. Elas saem para todo quanto é lugar, levando o quê? Uma mensagem, procurando salvar as pessoas, levar a salvação. Mas se você não levar o assíduo do Senhor, é trabalho híbrido, não vai ter resultado nenhum. Então veja, meus irmãos, esse movimento do planeta, ele está muito acentuado, ficou muito acentuado antes do ano 2000, que a gente viu naquelas reuniões. De 93 até 2000, houve mudanças muito grandes no planeta, migrações e mais migrações, imensas migrações. Os povos procurando soluções, né? Mas é exatamente o que a Bíblia diz. E veja que o natural 2012, na atualidade, ele serve como parâmetro científico para justificar as profecias dos mares, para justificar esse deslocamento
do ser humano. No nosso país, nós temos muita mudança das pessoas, procurando o quê? Rentabilidade, procurando melhor salário, não é assim? É. Então, essa dimensão, ela é escriturística. Os povos andariam de um lado para o outro, visando o quê? Primeiro, ter o seu alimento, não é? Ter alimento e ter rentabilidade. Então, o ano 2012 está sendo cantado em verso e prosa por causa das profecias dos maias. No entanto, maias, né? No entanto, as profecias dos maias não podem superar as profecias bíblicas. Agora, a religião fica com isso. Nós ficaremos como assim diz o Senhor. Na profecia dos maias, não li sobre isso ainda, vou até fazer uma pesquisa, dizem que tudo encerra em 2012. Mas isso é calendário religioso político. Nós não estamos em 2012, nós estamos em 2042. Então essa profecia está errada também. Não precisa ser cientista, nem estudar lá em Paris, né? Ou fazer parte da NASA. Não, basta que o Senhor Deus revele a nós essas coisas. Nós somos pequenos cientistas divinos do Senhor. Nós somos pequenos embaixadores do Senhor Deus. Então, alguém está preocupado com a profecia maia aí? Eu não. Alguém está preocupado com a profecia do planeta X que se aproxima e que chega, que acontece? Também não. Amados, ventos de doutrina, mensagens formuladas pela mídia, a ciência se multiplicando, como diz Daniel, ela se multiplicaria tanto que ficaria cega. É tantos conceitos científicos que acabam se perdendo nos seus próprios conceitos. Ela é verdade. A gente fala em evolução tecnológica, eu falo em perdição tecnológica. Quanto mais ele vai se entendendo, o homem vai aprofundando seu conhecimento na matemática, na física, enfim, toda a ciência, ele fica mais cego diante do Senhor Deus. Ceguinho, que ele acha que sabe tudo e que ele pode. Não. Israel, não foi Isaías que diz que uma nação é como uma gota d'água dentro de um balde? Não é nada, né? Mas, amados irmãos, então, as profecias mais estão aí. 2012 é o ano fatídico, vamos dizer assim. Mas o que é 12 para nós? Responsabilidade. Logo vem o 2013. O que é isso? 2013, sinal de justiça. Começo da última semana do 8º silêncio. Então eu creio que 2012, nada dessas coisas acontecerão. Nada dessas coisas acontecerão. Não é que Pedro falou? Pedro fala sobre isso. Nada do que eu quero dizer em termos de um mundo de Jesus vir e arrebatar o seu povo. Não. Mudanças climáticas, sim. Eu profetizei aqui há 15 anos atrás que isso hoje está acontecendo no planeta. Aconteceria. Eu tive aquela visão da mudança climática no nosso país, no mundo inteiro, né? Sim, vai haver realmente grandes mudanças, porque a ciência se multiplicaria, né? E o cientista natural procuraria se igualar e, se possível, superar o Senhor Deus. Olha a ciência médica aí, coisa espantosa que estão fazendo. Mas Deus permite tudo isso para quê? Simplesmente para que os seus pequeninos sejam glorificados. Deus permite o diabo fazer tudo isso, mas a glória será dos filhos do Senhor Deus. Por quê? Deus nos dará resistência sobre todos os investidos de Satanás, seja ela qual for. Deus nos revelará todos os ardis de Satanás, e são milhões os ardis de Satanás. Se nós formos
analisar bem, né? 2013 é bênção para nós. O mundo está preocupado, né? O mundo está preocupado com isso. Depois que passou no 2000, que a profecia dos 2 dedos caíram por terra, eles vieram com 3 dedinhos agora, não é não? E chamam de vida louca, né? A trindade dessa hora, os 3 dedos. E o povo está transmitindo esse sinal de noite, aí pelos meios de comunicação em massa. Eu confesso, não me preocupa 2012, nem 13, nada disso aí. Não. Como o Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Não. Amém. Vai faltar água no planeta? Não sei. Para mim não. Eu terei minha água para beber. Vai faltar alimento? Também não creio, porque a Bíblia diz que o justo não me dará o pão, nem a sua descendência. Eu creio na Escritura como ela é, e não como gostaria, como ela fosse. Eles querem a Escritura ao prazer deles. Nós queremos uma Escritura como Deus fez. E para ela vamos ficar. E se eles condenarem esse Deus, essa Escritura, eu ainda vou ficar com esse Deus condenado, que é melhor que o Deus deles. Concordam? Claro que é melhor, né? Agora olha Amós, capítulo 8, como as coisas vão indo mais profundamente. Amós, capítulo 8. É pertinho aqui de Oséias. Um pouquinho para frente aí. 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundos de um mar a outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amados irmãos em Cristo, nós podemos transportar essa dimensão para essa hora. Nós que temos religioso político, é a dimensão da grande apostasia que o profeta Paulo falou. O fim da perdição não se manifestaria sem que o estado de blasfêmia atingisse a sua última e terrível dimensão, o estado de blasfêmia declarado. E o que é andar vagabundos de um lado para o outro? Que movimento que é esse? Procurando Deus nas denominações, procurando Deus em toda forma de religião. E o diabo tem uma frase que ele proclama aos 4 ventos da terra: você tem que ter uma religião, você não tem que ser religioso. A Bíblia nos ensina, Deus nos revela isso. Mas ele fala, você tem que ter uma religião, você tem que ir para uma igreja, você não pode ficar assim. Não é esse o conselho das vovós, das mamães e alguns papais? Segurança não está em ser religioso, a segurança está em ser cristão da palavra. A nossa âncora é o Senhor Deus. Então o fim da perdição não se manifestaria sem que houvesse a apostasia. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Apostasia. Como que um pregador sobe no altar e manda o pessoal pegar sal grosso e jogar no canto das casas para expulsar espírito de enfermidade, espírito disso, aquilo outro. Oh! Tolice aguda. Aonde que ele arranjou essa escritura? Que heresia mais... Que coisa grotesca. Paz para o pau do arco, minha irmãzinha. Você encontra o marido do outro lado. Oh, gente. Que tolice. E as mulheres passando, jogando sal grosso aqui, sal grosso lá. Senhor, tem misericórdia. Deus, irmão, já nos arrebatou do sistema religioso, político, há muito tempo. Quantos creem nisso? Amém. Isso é heresia, isso é tolice. Mas Paulo falou que seria assim. Como que eu posso pegar agora um arroz, um feijão, colocar no pé de uma estátua e consagrar aquela estátua? Come esse negócio, rapaz! Não, coloca lá para a estátua. E diz que está adorando a Deus e isso, aquilo outro. O outro sai a pé, anda 100 quilômetros e dobra o joelho com a estátua. Oh, meu Deus, meu Salvador. Cegueira! Cegueira espiritual muito grande, gente.
Mas diz Amós, andarão como? De um lado para o outro. Procurando o quê? Salvação. Solução. Aleluia. Ela não está tão longe assim, né? Está pertinho de nós, de Deuteronômio, pertinho do nosso coração. Está tão longe. Agora, irmãos, vamos aqui em Amós, se não retrata a dimensão dessa hora que a gente se aproxima das trombetas. E o que é trombeta? Juízos, e mais, juízos. Olha aqui, 8, versículo 6. Olha só, vamos ler do 5 em diante. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprar os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não me comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada e submergirá como o rio do Egito. Isso sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Ele está falando sobre Josué, né? Ele está falando sobre esse planeta X. Deus está falando que a terra, tudo vai parar de novo. E nós estamos falando sobre um grande sinal. Mas veja, meus irmãos em Cristo, comprar o pobre por dinheiro. Como que faz o sistema religioso político hoje? Como é que ele compra o voto? Compra o voto, oferecendo o quê? Par de sapato, isso, aquilo outro, para o pobrezinho. Depois escraviza aquele mesmo que o elegeu. Pô, mas está aqui, ó. Como é que é a dimensão hoje? Religiosa política, escraviza o povo, faz o povo trabalhar para eles. Eles se enriquecem. E o povo empobrece cada vez mais. Então o capitalismo, a besta que sustenta o sistema religioso político, é escravocrata. Ela só escraviza. E a sua missão é abater o necessitado e destruir o miserável da terra. Que situação terrível está o povo. Meu Deus. Agora Oséias 13:14 conforta a gente. O que diz Oséias aqui? Para trás aqui. 13:14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Aleluia! Vamos comparar isso com Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Apocalipse 6, 8. Aqui. Apocalipse 6, 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com bestas feras. Meus irmãos em Cristo, o cavalo amarelo é o resultado da mistura dos 3 cavalos anteriores, o branco, o vermelho e o preto. Se nós pegarmos tintas dessas cores e misturarmos, teremos a cor preta. Então, o que é isso? Mistura religiosa. Isso é o quê? O hibridismo. Nós estamos nessa dimensão. Então, o hibridismo é a força que move os povos a entrarem em estado de blasfêmia. Quem comanda isso? O cavaleiro, o cavalo amarelo. Quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro? Morte. E o que segue esse cavaleiro? O inferno. E quem é o esposo da morte? Satanás. Satanás tem como esposa a morte e o repouso é o inferno. Aqui, ó, claro. Agora vejam bem, meus irmãos. O hibridismo, o poder da besta, tem domínio sobre quase a totalidade dos povos sobre a terra. Está aqui, ó.
E destruiu o quê, irmão? A quarta parte. Sobrou uma parte que não destruiria. Essa parte é o povo de Deus. Mas veja agora aqui. São 4 dimensões. Qual a primeira? Espada, fome, peste. E a última, feras da terra. O que significa isso? Qual o significado disso? Então aqui temos as 4 dimensões do hibridismo religioso político. Primeiro, a espada. O que significa isso? O que escraviza o povo, tanto o povo satânico como o povo de Deus? As leis. Então a espada são as leis cujos teores serão para escravizar as nações, para desmoralizar e erradicar as famílias. Leis para acabar com a família. E o que é a família? A célula máter, ou seja, a célula mãe da sociedade. Então aqui você tem o quê? O controle da natalidade. Ué, não? Pois os legisladores entendem que se a humanidade permanecer crescendo, haverá falta de alimento para os filhos do diabo. Mas para os filhos de Deus, jamais faltará o alimento. Então case, meu irmão, tenha sua esposa, seja feliz. Mas eles estão querendo anular o casamento. Aí vem as leis e eles estão favorecendo o quê? Desaparecerem as famílias. Então a espada também se relaciona com guerra entre os povos. Amém? Guerras naturais e guerras espirituais. Qual a guerra natural que nós estamos vivendo? Hoje é acabar o casamento. Mas os filhos de Deus continuarão casando, creio assim. Então, amados irmãos, foi a primeira dimensão, a dimensão nós podemos ver assim, a olhos palpáveis, essas leis. Né? Eles estão tentando, pelo Código Civil brasileiro, Código Civil de várias nações, disciplinar o culto do povo de Deus, a nossa reunião de fé. Nós só temos um código que é a Escritura. Amém? E com ela vamos viver. Não existe nenhum livro de moral no mundo que seja melhor, maior ou igual à Escritura. Ela nunca mudou e nunca mudará. Que diz Hebreus 13, 8, né? Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A lei do homem muda todo dia. Todos eles estão mudando. A segunda dimensão desse quarto selo, a fome espiritual e a fome natural. A fome pode ser relacionada, como diz, física e espiritualmente. Sim, nós temos necessidade de alimento para a vida eterna, nós temos necessidade de alimento para o nosso organismo humano. No nosso país, a população de bovinos é maior que a população humana, é assim, irmão? Maior, por isso que eu dobro, não sei. Agora, então, note que a preocupação em alimentar os animais provoca a diminuição da alimentação do ser humano. Concorda? Concorda? Então, o que vai acontecendo? Vai se destruindo tudo para alimentar o animal. É ou não é? E o que resultado traz isso aí? Fome. Claro que vai trazer fome. E nosso país está sendo vítima disso. E nossos governantes, cegos pela rentabilidade, não tomam providência nenhuma. Mas isso é bíblico. Bíblico. E quem vai passar fome? Os eleitos do Senhor Deus? Eu duvido. Agora, e os filhos das trevas? Sim, esses passarão fome, porque não vivem o assim diz o Senhor. E nós vivemos o assim diz o Senhor. Bem, então veja, meus irmãos, em Cristo. Daniel disse que a ciência multiplicaria. Verdade, sim, porque há, no momento, uma grande preocupação com alimentos artificiais. Pode prestar atenção nisso. A besta que sobe da terra, ela tem isso. No seu conceito cultural, fabricar alimentos artificiais.
Então trata-se de uma forma de combater a fome, mas escravizar os povos. Mais uma vez, escravizando de novo. E se nós seres passarem do alimento natural para o artificial, enfermidades e mais enfermidades irão surgir. De novo, escraviza ele na farmácia. Eu estava num lugar aí, havia uma televisão ligada, não posso mandar o dono desligar, e aí eu vi um negócio até interessante, parece interessante. Uma pessoa chega comprando remédio, aí aparece uma mulher do lado. Aí a pessoa tem que cortar a cartelinha e entregar ali, corta para entregar. No fim, o que ela comprou é só um pouquinho. Não é isso que eles estão fazendo? Escravizando o povo. Em vez de chegar a comprar, vamos dizer, 100 comprimidos, ele traz só 4, porque o dinheiro dele só dá para comprar 4. Aí ele vai receber o dinheiro dele, né, tanto lá, mas ele tem que deixar tanto para o ser dominante ali e não fica com nada. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Não é assim que eles estão agindo. Esse é o sistema religioso, por isso que o povo queria. Eles não querem um governante assim? Tem. Escravizando. E já no campo espiritual, meus irmãos, bom, eu voltando. Então traz uma forma de escravizar o povo pela fome. Mas Deus tem nos guardado desta corrupção vergonhosa que aí está. Deus tem feito de nós pessoas saudáveis, honradas, cidadãos celestiais, em vestidos carnais aqui na terra. Porque, amados irmãos, eles perderam a vergonha por completo. Mas Paulo disse isso, Daniel disse isso, Amós acabou de falar, andaram vagabundos de um lado para o outro, dominando os povos, visando rentabilidade a qualquer custo. Não importa as consequências, desde que eles ganhem o dinheiro deles. Não interessa se vai faltar alimento para aquela família, se ela vai perder a casa dela, se lá vai pegar fogo, se vai acabar com... Não, desde que aquilo renda alguma coisa para um ser dominante, tudo está bem. Aplicou a lei, como eles falam. Já no campo espiritual, o sistema religioso político está provocando o quê? A fome espiritual. Fome espiritual. Sim, porque diariamente se abre uma porta de igreja, entre aspas, né, para se buscar a palavra de Deus sobre os auspícios denominacionais. Dinheiro para Jesus. Dinheiro para Jesus. E o povo com fome da palavra que precisa, vai. Oh, que coisa diabólica, terrível. Fome pela palavra. Abre-se porta de igreja toda hora. E eles não enxergam que há uma mensagem profética ali, do lado dele, mas que passa por alto. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele disse lá em 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Aqui. 2 Tessalonicenses 2:3. Ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o alto pecado, o filho da perdição. Ó, ele é filho da perdição. Então ele é filho de Satanás, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado? Porque já o mistério da injustiça opera somente um agora, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se fará com a sombra da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam a mentira, para serem julgados todos que não creram a verdade, eles tiveram prazer
na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, e para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vejam, a fonte da palavra está sendo provocada. Por que sistema? Agora é o político religioso. Agora o Satanás vai inverter a dimensão. Ele veio com o sistema religioso político. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, uniu as duas. E há uma terceira besta, uma terceira dimensão, a besta que sai, que vem do fundo do abismo. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, que ninguém vos engane. Antes que venha a apostasia, ele não se manifesta. Mas, amados, nós estamos vendo o que agora? A apostasia. Vem agora a profecia dos maias, né? 2012. Nós estamos em 2042, então a profecia dos maias ficou lá para trás, né? Então, o sistema dominante da atualidade é o religioso político, que será transformado em político religioso. Satanás, ele é um ser religioso por excelência. Mas, amados irmãos em Cristo, Provérbios, capítulo 29, versículo 18, ele traz algo importante para nós. Ele revela isso que Paulo está falando, confirma o que Paulo está falando. O Novo Testamento Velho, eles não diferem em nada. São duas dimensões que se alinham, né? É o assim diz o Senhor. Então o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 18? Aqui, 29, Provérbios depois de Salmos, né? 29, aqui, 18. Aqui. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aleluia! Não havendo profecia, o povo se corrompe. Que tipo de profecia? Que profecia é essa? Se não haver essa profecia, o povo se corrompe. Profecia da palavra vinda através da mensagem de um profeta. Aleluia! De um profeta de Deus. A profecia dos maias não se enquadra com as escrituras, mas, de uma certa forma, ela engrandece o sistema religioso político e faz o homem crer no próprio homem e descrer nas escrituras e não aceitar o mensageiro da hora. Esse é o papel do diabo. Nós podemos continuar falando tanto aqui, tanto sobre a fome. E a peste? Nessa dimensão híbrida, qual seria a peste? A peste pode se relacionar com as enfermidades, com as doenças e com a fé deturpada dos povos. É uma peste. Faz a aproximação do planeta X, o que provocará uma mudança na galáxia. Consequentemente, a Terra terá seu posicionamento alterado. Sim. A ciência está dizendo isso, né? Nós não vamos pesquisar sobre isso aí. Estamos falando sobre isso aí. Mas por que tudo isso aí? 2012 vem aí. Mas para nós, idade da responsabilidade. Aleluia. Um passo de começarmos o quê? A última semana do 8º semestre. Então para nós é glória. Para o mundo aí não. Opa, perigo. Caos. Fome. Falta de água. Terremoto. Vulcões. Tsunamis. Guerras. Confusões. O Salmo 46, versículo 2 e 3
ele diz algo sobre essas pestes. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amados, então nada vai nos tirar do caminho do Senhor, nada se separará do amor de Cristo. Então note que a mudança na galáxia, ela provoca o quê? Terremotos, tornados, erupções de vulcões, de tsunamis e tantas coisas. É ou não é verdade? A natureza está em desequilíbrio. Ué, vamos voltar lá para Jó, capítulo 1, 19? Vamos voltar para Jó, aqui, antes de Salmo aqui, Jó 1, 19. Abrindo a página. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu-nos 4 cães a casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, só eu escapei para te trazer a nova. Então a aproximação desse planeta X que dizem aí, segundo a ciência, dizem que poderá provocar o alinhamento galáctico, né? O Sol sendo o centro, né, de toda a galáxia, provocando um dia sem Sol, e tantas coisas que estão dizendo, né? A ciência está aí para estudar mesmo, né? Agora, nós ficaremos com a profecia da ciência celestial, amém? Mas aqui está dizendo que a Terra pode mudar de posição, ela está dizendo que ela pode sofrer terremotos, vulcões podem entrar em erupção, está dizendo que os mares podem se movimentar. Então tudo isso acontecendo é bíblico, mas não é sinal de pânico para nós, concorda? Ah, mas é porque aqui no Brasil nós não sofremos terremoto algum. Sim, não sofremos, né? Já houve pequenos abalos sísmicos aqui, mas muito pequena proporção. Mas nós sabemos a dor que uma pessoa sente numa região dessa, claro. Ué, o arcanjo Miguel não ousou contender contra o diabo. Isso quem provocou? Satanás. Ele que provocou e provoca essas coisas. Veja que o sol e a lua, eles foram feitos por Deus no mesmo dia, está em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Gênesis 1, 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor que governará a noite. E fez as estrelas. Agora, nós não podemos esquecer que Judas explodiu, um planeta explodiu, surgiram outros e outros planetas em função dessa explosão. Mas Eclesiastes diz que tudo que Deus faz dura eternamente, não é? Eclesiastes quanto? Quem lembra aí? 3,14. 3,14. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar, nada se deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Tudo que Ele faz dura eternamente. Então Deus pode fazer tudo voltar à dimensão de origem. Ele, irmão, tirou a terra da água, pegou a água, transformou a água em pó. Os cientistas dizem que nós somos 70% água, 30% outras matérias. A Bíblia diz que nós somos 100% água. Vamos ficar com a Bíblia de novo, né? Então tudo que Deus faz durará eternamente. Agora, essas coisas que estão acontecendo, esses fatos, essas notícias, esse sensacionalismo da mídia, essas coisas todas, Jesus disse lá, Mateus capítulo 24, ele fala sobre isso, versículo 8. Vamos lá para Mateus 24, 8. Olha aqui. 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então, coisas difíceis virão por aí. Ele falou que nação levantaria-se contra nação, terremotos aconteceriam aqui, ali, lá. Enfim, tudo isso ele já nos falou. E esses são os sinais da sua vinda.
que perguntaram, quando será a sua vinda? Quando será o fim do mundo? Ele começou a citar. Mas falou que será o princípio de dores. Então, se esses são os princípios de dores, olha o versículo 9 aqui que vem. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Ora, se nós estamos no princípio das dores, o que vem agora, o que é uma luta religiosa, uma luta espiritual, contra quem? Os eleitos, chamados do Senhor Deus. Mas Deus está o quê? Nos vestindo dessa armadura chamada mensagem restauradora. Deus está nos guardando desses ardis de Satanás. Deus está nos velando. Deus está nos protegendo. Então as trombetas, eu creio que assim significam, como já disse, guerras espirituais. Destaque os escombros da Laodiceia. Ele tem como pano de fundo o quê? Fome, peste, terremoto, nação contra nação, ódio religioso, político, escândalo e traições. Não tem sido assim? Tem ou não tem? Como é que está a sociedade brasileira hoje? Vivendo exatamente essas coisas. Então Deus pode fazer com que tudo volte à origem. E notem que das águas, que é a dimensão mater, vieram as outras dimensões. Tudo está em dimensão. Bom, restou o que aqui? Feras da terra. Que feras seriam estas? Nós sabemos que as bestas telúricas estão adormecidas, né? Se nós nos referimos aos grandiosos animais, a gente anda aqui pelo sul do Brasil, a gente encontra aquelas montanhas em forma de grandes elefantes, grandes camelos. Então são o quê? Bestas feras adormecidas. Entretanto, o animal com capacidade de raciocínio e liberdade de ação tem colocado a humanidade num patamar horrível. O homem, ele é a besta fera do momento. E o homem, ser racional, com poder de conhecimento inigualável, ele é a grande fera destruidora. Olha a nossa nação. Vocês vão cuidar da Amazônia, daqui uns dias ela vira o quê? Deserto. Olha a Mata Atlântida, deserto. Olha aí as matas Serra do Mar, tudo desaparecendo. Teremos o quê? Grandes desertos. Não é assim? Quem está destruindo isso aí? As bestas feras. O homem, por causa da rentabilidade. Então, o grande planeta X, no campo espiritual, que se aproxima da Terra, também pode ser um ecumenismo. E ele é um planeta, sim. O ecumenismo está se aproximando. Não, mas ele já está aqui. Sim. Ele já está no planeta. Mas ele vai entrar em ação. Agora, o que Paulo falou? O anticristo não virá sem que a apostasia tome conta de tudo. E que é o ecumenismo? A força espiritual das duas bestas, a que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Sob o comando de quem? Do rei do grande abismo, Abaddon, no hebraico, ou Apolion, no grego. As três bestas. Amados irmãos em Cristo, veja que predomina na atualidade o calendário religioso, político, natural, criado em grande parte pelo romanismo. Notem que o sábado natural, o sábado semanal, ele está fora do alinhamento. Quem nos garante que ontem foi sábado? É ou não é verdade? Ninguém garante. Então veja, o sábado natural está fora do alinhamento em função desse planeta já estar na Terra. Isso é, o ecumenismo, chocante com a Terra.
Depois eu vou mostrar uma coisa muito importante sobre a terra. Agora veja, então o romanismo jamais será governado por uma mulher. Não é verdade? Jamais uma mulher vai governar. Porque ele já é uma mulher. Ela é a igreja dominante de todo o planeta. O papado de Roma jamais será exercido por uma mulher. Quantos creem nisso? Todos, não tem como. Já é uma mulher. Já é um ser dominante. O Papa, o que ele é? Ele é um rei coroado. É o único rei coroado no planeta. Único. Ele é um chefe de Estado. E governa uma igreja dominante, que está assentado sobre 7 montes. Apocalipse capítulo 17. Mas agora perceba uma coisa. A gente andou pesquisando, lendo, que de 1993, o ano atual de 1993, ao ano atual de 2000, houve um grande avanço tecnológico e religioso. Quantos concordam? Grande avanço. Nossa, ciência. Olha o celular, né? Grande avanço tecnológico. Grande avanço. O surgimento de grandes grupos evangélicos por todo o mundo. Mas não se afasta nenhum deles da igreja dominante. Concordam? É como aquele diagrama que eu fiz. Saiu o sistema religioso e o sistema religioso não saiu nunca deles. Né? Vejam também como aumentaram as heresias denominacionais. E as indulgências do catolicismo se transformaram em dinheiro para Jesus. O que é o Pentecoste hoje? No nosso país, dinheiro para Jesus. Concordam? Dinheiro para Jesus. Rentabilidade. Não é nada. Pagam para serem salvos. Há um descrédito da palavra do Senhor Deus. Muito grande. Escândalos e mais escândalos. E Provérbios 6,13 se fazendo evidente a cada momento, a cada instante. O que diz Provérbios 6,13? Não lembra? Provérbios 6,13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com as mãos. Quem que faz isso? O homem de Belial. A profecia no sinal dos dedos, estampada naquela fotografia do romanismo, uma jovem, uma criança nos braços, e a criança fazendo sinais com os dedos, né? E esse sinal significava o quê? Paz e amor. Quem que é paz e amor? Jesus, ele é paz, ele é amor. Então vejam, isso anunciava o quê? O fim do mundo, a volta triunfante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De certo que o mundo evangélico cresceu assustadoramente. Todos queriam ser salvos, e as multinações da fé, sob a égide da imagem da besta, proclamavam Cristo, o Salvador, vendendo oração, vendendo cultos, shows evangélicos. Não é assim? Bandas tocando e vendendo tudo. Comércio desgraçado da fé. Será que tem algum comércio abençoado da fé? Não, comércio desgraçado então. Veja, mas o que aconteceu? 2000 nada disso aconteceu. As coisas permaneceram como era desde o princípio. Então eles deixaram os sinais anteriores, né, e fixaram na profecia dos mais agora. Desviou a atenção do povo para outra coisa. E dinheiro para Jesus de novo. Olha 2012 aí. Aceita Jesus no seu coração. Quem tem fé para dar tanto? Concordam? Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Verdades. 12 anos completarão e as nações vão agora mostrar o quê? Que elas são responsáveis. Vão começar a querer se unir, vão começar a querer discutir, vão querer chegar a um consenso. Porque 2012 é responsabilidade. 13, vamos fazer justiça. Só com um detalhe. 2013 começa o último. Última semana do 8º silêncio. Amados irmãos em Cristo, o anticristo, diz
diz a Escritura, não ter amor pelas mulheres. Então veja, tudo isso está vindo à tona agora. O que é isso? Não ter amor pelas mulheres? Muito profundo. Nós vamos ver na próxima mensagem sobre isso, com muita profundidade. Então o anticristo, ele não terá amor pelas mulheres. Agora veja, se lá no começo com Moisés, olha aqui, houve o quê? Sinal na mão. Ué, sinais com os dedos, mas sinais com todos os dedos. Aleluia! Satanás não. 2 e agora 3, não é assim? Você como é que faz o sinal? Fica assim, sei lá. Nem quero aprender essa programa. Então, 3. E o que é isso? A trindade do último tempo, meus irmãos. Outra trindade. Quando eles criaram o dogma da Santíssima Trindade, foi exatamente para tentar, sabe fazer o quê? Enredar os eleitos e chamar o Senhor Deus. Mas diz a Escritura, não será possível. Aleluia! Não será possível. Mateus 24, 24. Não é possível fazer isso. Mas foi para enredo. E você tem de novo 3 de novo. Olha as 3 bestas aí. A que sobe da terra, a que sobe do mar e a que vem do grande abismo. Satanás em 3 dimensões. O homem de Deus também faz sinais com as mãos. Moisés fez. As mãos de Moisés mudaram de cor. As mãos do profeta mudaram de cor. A minha muda de cor. Mas eu não creio, não sou homem de Belial. Graças a Deus. Se bem que já disseram que eu tenho um demônio no corpo para falar essas coisas. Imagina se tivesse Deus, né? Me condeno aí. Eu creio que essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, é réu de eterno juízo e não tem solução para ela. Sinal com a mão também. Sinal com os pés. Porque a gente caminha levando a mensagem da paz. Não é assim? Amados irmãos em Cristo, Satanás procura perverter tudo. Agora, nós estamos chegando na última semana do 8º silêncio. 2011 é o ano natural. 2041, o ano espiritual. 2012, a profecia dos maias, para nós idade da responsabilidade, né? Após completar o quê? Os 2000 anos, a profecia de Oséias. Agora estamos vivendo os 49 anos, a profecia de Daniel. Estamos no ano 2041, faltam 8 anos para isso tudo encerrar. A profecia dos sinais dos dentes foi trocada pelos símbolos 3 dedos. A Santíssima Trindade. E eles chamam esse sinal de vida louca. Pergunto, como está a vida do povo hoje? De acordo com o sinal. Louca! Completamente louca. Completamente desgarrada. Juventude perdida, cega, inconsequente. Governantes corruptos. Mas é a hora, é o momento, a situação é essa. Para encerrar, vamos ler Daniel, capítulo 11, versículo 37. Vejam aqui, meus amados irmãos em Cristo. Daniel, capítulo 11, 37. Aqui. Diz assim a Escritura: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Não ter respeito a Deus de seus pais. Quem é o pai do anticristo? Satanás. E a mãe? A morte. Qual o repouso deles? O refúgio? O inferno. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Que deuses são esses? Os deuses das milhares e milhares de religiões que existem no planeta. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Não aceitará nenhuma igreja dominante. E nem a qualquer Deus que surja nessa dimensão. Esse é o anticristo. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos guarde no seu grande amor e que a gente simplesmente procure viver o assim do Senhor, né? E não
devamos se afastar da Escritura e nem se perturbar, nada que essa mídia anuncie, ou que algum sistema religioso fale, ou que alguém diga. Vamos ficar com a síntese do Senhor. Amém? As horas são difíceis, muito avançadas, o momento é caótico, o momento é horrível, desmoralização virou padrão de cultura, né? Mas é um momento áureo da revelação da palavra do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo esteja em cada coração. E na próxima mensagem nós vamos muito a fundo sobre essa profecia de Daniel. Amém? Deus abençoe e que a paz do Senhor Deus fique em cada coração. E não esqueça, nós somos a geração do arrebatamento. Amém.